Olá, cursistas! Meu nome é Márcio Caldeira e estamos aqui para a nossa terceira videoaula da disciplina Educação, Redes Sociais e Cultura Digital, da pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias, do SEAD, Centro de Referência em Educação à Distância e Projetos Especiais, do IFNMG, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Lembrando que a nossa disciplina é toda baseada no caderno didático Educação, Redes Sociais e Cultura Digital, Mídia e a Formação do Educador, da professora mestra em Ciências Cristina Asra e do professor doutor Ricardo Antunes. Esse caderno está disponível no ambiente virtual e reiterando que é importante vocês, além de assistirem às 4 videoaulas, também estudar todo o caderno didático que está disponível em PDF lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês. Bom, então na nossa aula 3 nós vamos estudar o assunto, os conceitos básicos para a abordagem da mídia na educação. E teremos esses seguintes tópicos aqui para passar por eles: agências, categorias, tecnologias, linguagens, audiências e representações. Vamos para o primeiro, agências. Quem está comunicando e por quê? Agência é um termo usado para indicar as questões envolvidas com o modo como os textos são produzidos em mídia, para alcançar suas audiências. Esta área inclui consideração sobre as questões mais abrangentes, tais como que instituições patrocinam os textos de mídia, que leis regulamentam essa área e quais os papéis individuais do autor e do diretor que produzem o texto. É importante que os nossos alunos saibam e se preocupem com isso antes de consumirem materiais ou produtos de mídia. É importante saber, né, os motivos, as motivações por trás de cada produção dessas. Quem está produzindo, por quê, para ganhar quanto, para chegar em quem, para vender que mensagem. É importantíssimo saber que agência é essa. Não é ir sair consumindo coisas daqui e dali sem se importar com a credibilidade de quem está produzindo. Isso a preocupação com a agência. Continuando. Quando ouvimos uma notícia no jornal falado, não sabemos quem elaborou aquele texto, mas sabemos que existe um tratamento especial para colocá-lo na mídia. Esse texto é revisado e corrigido de acordo com as regras semânticas e as convenções, mas também segue as regras jurídicas da censura. Existem muitas normas internas das instituições que conformam os programas. São regras políticas e de qualidade. Então, isso é importantíssimo. Nessa disputa, nessa guerra por audiência ou por views, né, na internet que a gente tem, e por audiência na televisão, por exemplo, ocorre o risco de pessoas inescrupulosas começarem a colocar conteúdo que não é verdadeiro, conteúdo sensacionalista, conteúdo que possa denegrir a imagem de terceiros, com o simples intuito de ganhar visualização e de ter audiência para os seus programas. A gente sabe de casos aí na TV brasileira, de canal grande, que aconteceu de pessoa forjar entrevista com marginal, usou atores para forjar uma entrevista com marginal de determinado grupo marginal, né, de famoso no país aí, para poder, através de sensacionalismo, conseguir audiência. Isso trouxe muitos problemas para eles e não pegou bem, não foi uma coisa boa. Foi descoberto depois que aquilo era fictício, que aquilo foi montado. Então, foi uma estratégia bem mal pensada e uma péssima decisão da equipe de produção que optou por esse caminho. Seguindo em frente, o estudo da agência analisa como os textos buscam atingir um público específico. É possível analisar os elementos que diferenciam os programas entre si e como eles impactam seus públicos. O apresentador está atento às mensagens do diretor e o diretor está atento ao produtor. Há interesses das fontes financiadoras de que o programa dê retorno financeiro. Há interesses de ordem política, ideológica e econômica. Exatamente. Então, tem apresentador que fica com um ponto eletrônico, uma pecinha minúscula, né, sem fio, que fica no ouvido, e dali de outra sala, de uma sala à parte do estúdio de gravação, o diretor fica coordenando, fica mandando, fica instruindo aquele apresentador, principalmente quando é um programa ao vivo, a fazer as coisas conforme
o objetivo, o roteiro pré-estabelecido. Então, às vezes tem apresentadores que têm mais autonomia, que abrem mão disso, não usam isso, confiam em si mesmo e têm a liberdade e a abertura dentro da empresa de comunicação de fazer do jeito que ele quiser, sem a interferência de diretor ou de produtor. A questão das fontes financiadoras, né, nesse mundo capitalista que nós vivemos, com certeza ninguém faz nada pelo simples prazer de fazer ou dificilmente está se fazendo as coisas por amor, né, hoje em dia. Tudo não, quase tudo é feito pensando em dinheiro, pensando em retorno financeiro, pensando em audiência que vai atrair patrocinadores, que vai atrair anunciantes para o seu canal, né? Mesmo que seja de internet ou de televisão. Então tem essa questão dos financiadores por trás. A gente vai discutir muito sobre isso. Isso aí pode levar as questões culturais para um caminho de nivelamento por baixo, né? Uma vez que se preocupa só com a audiência e a qualidade e o aprofundamento e o conteúdo vai ficando de lado em detrimento de coisas imediatistas que vão dar um retorno mais explosivo e mais rápido, né? Isso aí não se consegue com coisas mais complexas, mais densas e mais profundas. Consegue-se com coisa mais banal, mais sutil, mais do dia a dia, e aí a televisão e a nossa mídia vai caminhando para esse lado. A gente vai discutir isso mais para frente um pouco. A questão da ordem política, né? Tem países, por exemplo, na Coreia do Norte, o governo controla todos os programas de todos os canais de televisão. Não passa nada que o governo não queira. Então lá não tem essa abertura para as pessoas criticarem, xingarem e levantarem movimentos contra o governo. Lá não é aceitável. Então tem todo esse lado também. Vamos em frente. Vamos mudar agora para categorias. Vamos falar de categorias. Categoria, nossa primeira reação ao entrar em contato com um texto de mídia é tentar categorizá-lo, antes mesmo de tentar prestar atenção ao conteúdo de sua mensagem. Fazemos isso de forma natural. Por exemplo, ao mudarmos de canais na TV, olhamos com grande rapidez qual o tipo de programa está passando, se é futebol, noticiário, novela, seriado ou enlatado. Estou lá com o controle remoto na mão. Antigamente era mais difícil, né? A pessoa tinha que levantar da cadeira, ir lá, apertar o dedinho no botãozinho, voltar e sentar de novo. Hoje em dia, com o controle remoto, a pessoa fica, principalmente nesses pacotes de TV por assinatura, aí, que tem 180 canais, a pessoa fica passando canal, acaba nem assistindo nada, fica só pulando de canal em canal, procurando um fragmento de alguma coisa que o interesse. Então ele está exercendo essa habilidade que ele tem de categorizar. Uma cena que ele vê ali, ele já sabe, é novela, não gosta, é futebol, não gosta, é basquete, não gosta, até ele achar alguma coisa que lhe interessa. Muito bem. O termo categoria de mídia pode ser confundido se pensarmos em meios de comunicação em geral, como rádio, jornal, etc. Essa é a primeira categoria, são 3 categorias que nós vamos aprender, ou nos programas de rádio. Por isso, devemos classificar as categorias em níveis distintos, são 3 níveis, separando os meios que as veiculam em um nível mais geral e os seus produtos e textos em outros níveis. Vamos ver como funciona isso. Segundo Balker, 1991, os textos de mídia podem ser classificados de acordo com 3 categorias. A primeira é essa que a gente falou, compreende as diferentes mídias em si, o rádio, a televisão, o filme, a fotografia, a revista, etc. A segunda categoria, ela já especifica mais um pouco, ela inclui as formas da mídia mais centrais, tais como documentário, ficção, notícias, entretenimento, seriados. Já classifica, dentro de todos os canais de comunicação, existem programas diferenciados. Então, dentro de um próprio canal eu posso ter documentário, por exemplo, vamos pegar a televisão, eu posso ter programa de documentário, por exemplo, o Globo Repórter, dentre outros, programas de ficção, filmes, coisas nesse sentido, noticiário, né, que normalmente é o carro-chefe das emissoras, entretenimento, novela, reality shows e coisas nesse sentido, seriados. E, por fim, a terceira categoria é a dos gêneros, comédia, faroeste, filmes, musicais, competição, novela, esportes, programas, moda, música, hobby, revista de adolescente, rock, pop, dança, jazz, música popular, etc. Então vamos só dar um exemplo aqui. Dentro da primeira categoria vamos pegar a televisão, na segunda categoria vamos pegar entretenimento e dentro de entretenimento eu posso ter novela, posso ter esporte, posso ter música, posso ter hobbies
e todas essas coisas. Vamos voltar, outro exemplo, dentro da categoria televisão eu posso pegar notícias e dentro de notícias eu posso ter noticiário ao vivo, posso ter chamadas ao vivo, igual, né, vários jornais têm, toda hora fica entrando ao vivo para mostrar o trânsito, para mostrar situações, né, de policiais que acontecem ali ao vivo, na hora, com um helicóptero e tudo mais. Então, são essas três categorias que a gente precisa se preocupar com elas. Não só simplesmente categorizar os meios em si, mas dentro dos meios existem duas outras categorias que precisa a gente preocupar com elas. Categorias. É importante lembrarmos que essas categorias não são rígidas e imutáveis, uma vez que os textos da mídia são feitos de linguagens que, por sua vez, estão em constante evolução, quebrando as próprias regras e convenções, criando novas formas híbridas. Por exemplo, tem programa que é difícil de você categorizar. Vamos pegar um programa, por exemplo, Zorra Total. Aquilo é comédia? O bordão que eles usam para a chamada do programa. Está difícil competir com a realidade, mas a gente tenta. Então, né, eles têm um pouco de crítica política, né, em geral ali, né, usam o humor como veículo, mas no final das contas tem outras intenções por trás daquilo. Então, às vezes, essas categorias servem simplesmente como base para a gente ter uma ideia, mas às vezes um próprio programa ele pode ser categorizado de várias formas diferentes e com o passar do tempo essas categorias vão aparecer novas, vão sumir algumas vão mudar de nomenclatura e isso pode acontecer. É o que está falando aí. São formas híbridas e não são imutáveis. E a questão dos textos de mídia que está falando, os textos de mídia são feitos de linguagem. Gente, não é para entender texto de mídia como um texto escrito num papel, com pontuação, ponto e vírgula. O texto de mídia pode ser a fala ou o conteúdo de um filme, pode ser o diálogo de uma novela, tudo isso é texto de mídia. Tá certo? Vamos em frente. Agora vamos falar de tecnologias. Ao longo da história, observamos o aparecimento, além da língua falada, de outras formas de comunicação mediadas por vários recursos tecnológicos. Assim, para se comunicarem, os homens foram aperfeiçoando através do desenvolvimento da ciência e da técnica, meios que possibilitaram a ampliação de sua comunicação com a transmissão de mensagens através de variadas formas de linguagem. Uma breve análise aqui da evolução da tecnologia da comunicação. A criação da imprensa no século XV, depois disso o surgimento da fotografia, tudo ao mesmo tempo, tá? Surgimento da fotografia, cinema mudo, telégrafo, telefone e o rádio, em meados do século XIX. Foi uma época bem produtiva aí para a tecnologia. Nos anos 1920 aparecem os filmes com som, né? No início era só uma sequência de imagens em movimento que gerou o cinema mudo. Era até bem aceleradinho, né? Se você assistir aqueles filmes de Charles Chaplin. Depois, nos anos 20, apareceram os filmes com som. Acontecia na época do cinema mudo também, às vezes tem uma banda tocando ao vivo para poder criar uma sonoridade para os filmes, né? O cinema mudo contava a imagem só com as cenas, e isso é a essência do cinema, inclusive. As pessoas até falam uma frase assim, que se fosse necessário de ter som no cinema, Charles Chaplin não seria o rei do cinema. Então, assim, às vezes acontecia isso, deles projetarem o filme e ter uma banda de jazz, de algum instrumental, né, de algum estilo musical instrumental tocando ao vivo, ali, meio que igual no circo funciona. Então, aí vem o surgimento dos computadores que revolucionou tudo. A primeira geração dos computadores, eles eram valvulados, né? Quem conhece eletrônica sabe o que é uma válvula, é um tubinho parecendo uma lâmpada de vidro e lá dentro, né, é a vácuo, tem alguns dispositivos eletrônicos lá que tem suas funções. Então, não tinha válvula desse tamanho, tinha válvula grande. Até hoje ainda tem instrumentos, caixas de som de instrumento musicado, valvulado, que traz uma sonoridade bem mais gostosa de se ouvir. Então, muita gente ainda usa. As válvulas ainda existem ainda, porém elas são grandes e caras. E se cair, quebrar, tiver algum choque, elas vão quebrar e para repor isso fica caro. Aí depois, em 1959, apareceu a segunda geração dos computadores, que é caracterizada pelo uso de transistores. Pegaram essas válvulas e converteram em pecinhas eletrônicas bem menores, e aí eles começaram a imprimir. Antigamente, essas válvulas eram todas ligadas uma à outra com fios. Ia sair, emendava, soldava um fio aqui, daqui para lá.
Os computadores da primeira geração, eles eram do tamanho de uma casa, tamanha a quantidade de peças. Aí com os transistores, tudo isso foi reduzido, as pessoas começaram a fazer uma placa eletrônica com circuito impresso, aqueles caminhozinhos todos que os fios teriam que fazer, ficava impresso ali numa placa, e nessa placa eles soldavam os transistores e os outros componentes eletrônicos, conseguiram diminuir consideravelmente o tamanho dos computadores nessa segunda geração. Mas mesmo assim era bem grande, não era coisa acessível para ser humano mortal, não. Era mais empresas de grande porte, bancos e tudo mais. Exército e essas questões de países aí, militares envolvendo segurança. 1964 foi a terceira geração, aí já apareceram os circuitos integrados, que pegava uma placa desse tamanho de circuito impresso que a gente falou, ou várias placas dessa, e diminuía tudo para um circuito integrado desse tamanhinho assim. Então, aí foi possibilitado o aparecimento dos microcomputadores, né, desses computadores que em 1970 é a quarta geração. Esses microprocessadores, né, diminuíram ainda mais o tamanho dos circuitos integrados, igual a gente falou, e possibilitou o aparecimento do computador pessoal. Então é isso, a terceira geração trouxe os circuitos integrados, a quarta geração os microprocessadores, e que possibilitaram a gente ter em casa os nossos computadores pessoais. Vamos em frente. Vamos em frente. Com a crescente expansão da memória e o desenvolvimento de aplicativos, tornou-se possível acessar e manipular uma ampla variedade de sistemas simbólicos. Essa capacidade tem se expandido ainda mais com a tendência à fusão das mídias que nos traz hoje, via rede, mapas, plantas, fórmulas, partituras, tabelas, gráficos, modelos em 3 dimensões, sons, animações e vídeos. Todas essas possibilidades oferecem um ambiente mais rico e estimulante às situações de ensino-aprendizagem, né? Nada comparado com o quadro e a fala do professor lá nos primórdios, né? Quando muito tinha um mimeógrafo, que o professor rodava aquelas folhas lá com álcool e com extenso, aquele negócio, aquele papel lá para transferir o que ele escrevia para várias cópias, né, através do contato com o álcool. Então, hoje em dia, né, temos muito mais ferramentas que no passado, graças à tecnologia. Vamos falar de linguagens agora. As linguagens, organizadas a partir de uma estrutura de regra e convenções, combinam seus elementos de forma a produzir significados. Vou falar da primeira aula que a gente falou de comunicação, que eu falei que eu até citei o Chaves, né, que o Chaves fala sim, assim e não assim. E eu falei que tinha, né, que eu suspeitava que tinha países aí pelo mundo porque eu já li sobre isso na época, mas eu pedi para vocês aguardarem porque eu iria checar. Porque eu já li sobre isso, né, para não correr o risco de estar falando informação falsa, que eu quis checar primeiro para confirmar. E hoje eu confirmo para vocês, Bulgária, o não lá é assim e o sim é assim. Em algumas regiões do Japão, da China e mesmo da Itália também, o não é assim e o sim é assim, dessa forma. Então existe essa troca mesmo aí. Isso aí é a questão de convenções, né? Foi convencionado lá naquela região que seria assim. Na Bulgária, inclusive, dizem que essa prática era ao contrário, era normal, igual a gente. Mas numa época lá, uns dominadores lá estavam impondo uma certa religião aos búlgaros, e eles, para não morrer, eles teriam que aceitar essa religião que estava sendo proposta. Então eles convencionaram entre eles que, quando a pessoa perguntava se ele aceitava, ele fazia sim, esse sinal de sim, mas por dentro ele estava querendo dizer que não. Então eles, para não morrer, eles inventaram essa convenção ali, mudaram essa convenção. E nisso é um fato histórico. Mas essa prática, né, trouxe até hoje, tem seus resultados até hoje, e as pessoas ainda praticam desse jeito lá. Então, voltando aqui à tela, as linguagens em geral, falada, da arte ou da mídia, se apoiam em convenções que permitem simbolizar, sintetizar e se referir a significados particulares ou a conjuntos de ideias. Cada linguagem possui uma sintaxe toda própria,
uma forma peculiar de organizar seus elementos linguísticos e convenções para produzir significados. Convenções, ficou bem claro com esse exemplo do sim e não que a gente deu aí. Vamos em frente. Digamos que chegue alguém de Marte, eu faço assim para ele vai saber que eu estou dizendo sim? Ah, tá, e na Índia também o sim é feito com uma virada de pescoço. E tem lugar também que o sim é esqueci qual país que é. Uma levantada de sobrancelha quer dizer sim. Então tudo isso é convenção. Bom, questão cultural. Vamos em frente. Linguagens. Os meios de comunicação desenvolvem uma linguagem própria pela qual seus significados são construídos e veiculados. As audiências conseguem dar sentido a essas linguagens porque aprendem a aceitar os códigos e convenções. Né? Vai passando de pai para filho e cada meio desenvolve, aceitar os códigos e convenções que cada meio desenvolve e apresenta. É uma questão de cultura mesmo. Bom, vamos ver isso aqui, ó, essa tela aqui. Nossa convivência com a mídia nos ensina a esperar o aparecimento de certos códigos nos textos que lemos. Por exemplo, a gente está lá em casa, de repente, estou lá na cozinha fazendo alguma coisa, aí eu escuto na televisão ligada lá na sala. Já aconteceu alguma coisa grave, eu já corro para a televisão. Eu lembro que no 11 de setembro, no fatídico 11 de setembro de 2001, eu estava lá em casa fazendo alguma coisa lá e escutei esse barulho na televisão e corri para a sala para ver. Quando cheguei lá, estava acontecendo aquilo. Os prédios estavam em pé ainda, mas já tinha sido atingido pelo primeiro avião. Então a gente, quando escuta esse som, com essa vinheta, a gente já sabe que alguma coisa grave aconteceu, alguém morreu, alguém importante morreu, alguma coisa. E isso são os símbolos, né? Esses códigos que já está implícito na cabeça da gente. Por exemplo, o tipo de música foi isso. Por exemplo, num filme, quando você escuta um som grave, um som... alguma coisa assim, com violoncelo, algum instrumento desse tipo, ou batidas bem graves de tambores, você já sabe que alguma coisa, que tem uma tensão no ar ali, que alguma coisa de perigo vai acontecer. Né? Os efeitos sonoros também, raios e trovões e tudo mais indicam um perigo. Por exemplo, naquele filme lá do Tubarão, aquele todo mundo já sabia que era o tubarão que estava chegando, é um efeito sonoro. Efeitos visuais, vinhetas. Por exemplo, quando vai começar um determinado programa, eles colocam aquela vinheta de chamada para, né, de repente, uma pessoa que tiver saído para ir pegar uma água, está começando de novo. Aí ele volta, escuta aquele barulho e volta correndo. Bordões, né, são falas que os personagens, os apresentadores, mesmo de telejornal, sempre repetem, né, para criar uma certa aproximação com a sua audiência. Esses smiles são as carinhas, né, sorrindo, triste, pensativo, que a gente está usando aí para se comunicar nas redes sociais. Cores, por exemplo, eu vejo uma placa na cor amarela, eu sei que é atenção. O sinal de trânsito, né, vermelho, parar, amarelo, atenção, verde, seguir, né? Então, tudo isso está implícito na cabeça da gente, tudo isso é a linguagem com seus símbolos e códigos. Olha essa placa, a primeira placa, por exemplo, tem uma exclamação. A gente vê um sinal desse, já sabe que tem que ficar atento com alguma coisa ali. E o outro, esse balãozinho, você sabe que alguém vai falar alguma coisa, que alguém está querendo comunicar alguma coisa, né? Depende do que está escrito ali, você vai ler, você sabe que é aquela pessoa que está falando ou pensando aquilo. Por exemplo, você chega numa fábrica, vê um sinal daquele, uma caveira com um triângulo amarelo, você já sabe, opa, eu vou tomar um choque, eu vou cair, eu tenho um buraco, eu tenho um perigo aqui, eu tenho que evitar e ficar esperto nesse lugar aqui. Então, seguindo em frente, as linguagens, ao entendermos como esses códigos e convenções são usados para produzir os efeitos e significações desejadas na audiência, podemos compreender mais profundamente as relações entre as agências de mídia, seus textos e a construção de significados pelas audiências. Agora temos dois tópicos importantes para discutir aqui, denotação e conotação. Vamos diferenciar os dois. A denotação é uma representação direta da realidade e revela por meio de sinais de demonstração a realidade como ela aparece. Já a conotação é diferente, ela representa a realidade indiretamente, mediada e alterada pela construção metafórica e simbólica. O que é uma metáfora? Por exemplo, se eu falar, minha boca é um túmulo. Essa menina é uma flor, né? Ela não é uma flor, ela é tão
formosa, tão perfumada, tão vistosa, tão bonita como uma flor. Minha boca é um túmulo, que um túmulo fica quietinho lá por anos e anos e anos, não fala nada com ninguém. Então isso é metáfora, né? São símbolos que com o nosso viver aí, o passar dos anos, essas frases e essas metáforas vão sendo criadas e transformadas em símbolos para nós, para facilitar a nossa comunicação. Por exemplo, se você falar com um americano, eu estou com uma pulga atrás da orelha, ele traduzir ao pé da letra, ele vai na sua orelha, deixa eu olhar, deixa eu tirar para você. Que pulga é? Você não é cachorro para ter pulga? Até onde eu sei, ser humano não tem pulga. Então, mas para nós foi convencionado que isso significa que eu estou preocupado, eu estou encucado. Olha, outra palavra, encucado. O que é cuca? Para eu entender o que é encucado. Então, são as reconstruções, né, da linguagem, que ela é dinâmica e vai acontecendo com o passar do tempo. Então, isso tudo amplia as possibilidades de interpretação. Então, a denotação é a coisa real, por exemplo, uma câmera de vídeo, eu mostro uma câmera de vídeo. Agora, a conotação, eu já uso outra coisa, outro símbolo para, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu uso um túmulo para representar meu silêncio, minha confiabilidade, né? Então, funciona assim, denotação e conotação. Vamos em frente? Mais sobre linguagem. Os textos que quebram com os códigos estabelecidos contradizem nossas expectativas sobre o que eles irão conter. Essa quebra gera certo impacto e interesse em compreender o motivo para tal desconstrução. A comunicação dialógica precisa ocorrer não só nas relações educando-educador, mas também nos do educando / meios de informação coletiva. Isso é uma frase de Gutierrez. Bom, então vamos voltar aqui. Os códigos contradizem nossas expectativas sobre o que elas irão conter. Isso, muitos canais de comunicação, eles usam essa quebra de expectativa para atrair a audiência. Você acha que vai acontecer de uma forma, no final acontece totalmente diferente. E no final você acaba descobrindo que você estava totalmente enganado. Então essa surpresa, ela acaba sendo usada como uma ferramenta para atrair público, né? Para essas quebras de expectativa. O povo fala muito das novelas mexicanas que acontece isso, né? No final sempre o autor mata o personagem principal, decepciona todo mundo. Então, né, já se tem na cabeça que esse casal vai terminar junto, beijando e feliz com o filho, casando, jogando arroz e tudo mais. Mas a novela mexicana ela tem esse viés aí de sempre terminar com uma decepção e nem sempre as coisas vão do jeito que todo mundo quer. Então, isso são estratégias, né, que culturalmente eles de repente gostam disso lá. Se não estivesse dando certo, eles não estariam continuando fazendo até hoje. Então, tem mais essas coisas aí que a gente precisa saber sobre as linguagens. 3 termos atuais para a gente fechar esse assunto. Diferenciar multimídia de hipertexto de hipermídia. Gente, multimídia, podemos entender o termo multimídia como o uso conjugado de muitas mídias, não necessariamente possibilitados pela plataforma do computador. Eu posso usar uma câmera de vídeo com um telão e um aparelho de som, isso é multimídia. A sala de multimídia das escolas, né, de multimeios didáticos, ela é uma sala de recursos de mídia, que vai ter câmera para aluno filmar, vai ter um aparelho de som, vai ter uma mesa de som para ele ligar um instrumento, um microfone para ele falar, um telão para passar as coisas, ou televisões, ou o que for, tudo isso é multimídia. Sabendo que mídia é uma palavra no plural, né, igual nós já vimos. Hipertexto. Na verdade, hipertexto e hipermídia, um nasceu do outro. A hipermídia nasceu do hipertexto. Mas só para a gente diferenciar os dois termos mesmo, no fim das contas, a hipermídia englobou o hipertexto e ficou tudo junto. Mas o hipertexto, na verdade, gente, era um texto escrito onde, em certas partes desse texto, ainda tem hoje. Se você entrar lá no Wikipédia, você vai ver esse tipo de coisa lá. Tem o texto escrito em determinado lugar, uma palavra está em azul. Aquilo é um link para você clicar e ir para outra página para ler especificamente sobre aquela palavra grifada em si. Aí você vai lendo, aí aparece o nome de uma pessoa em azul, né, transformado num link. Você clica naquele link e abre outra página. Às vezes um pop-up, aparece uma janelinha explicando quem é aquele cara, você sai daquilo, continua lendo o seu texto,
ou às vezes vai para outra página de internet ou para outro texto diferente. Aí você que vai criando o caminho que você deseja seguir, vai seguindo vários textos daquele, depois volta no início, ou nem volta no início, aquele texto inicial te leva para um rumo mais interessante e você nem volta naquele texto inicial. Isso é o hipertexto. Oferece-nos, na tela, oferece-nos acesso à informação em um formato cognitivamente flexível que nos permite ir de um assunto a outro ou entrar mais e mais profundamente na direção de um único assunto buscando mais detalhes. Esse é o hipertexto. A partir dele, as pessoas começaram a fazer a mesma coisa com a imagem. Por exemplo, o desktop, né, que é aquela tela inicial do seu computador. Aquilo representa uma mesa de trabalho ali, com as coisas todas dispostas em cima. Você pega seu telefone, pega sua caneta, pega seu caderno de escrever. Aquilo representa sua mesa de trabalho. Por isso que chama desktop, que em inglês quer dizer topo de mesa. Aquilo é uma hipermídia, é uma imagem. Dentro dessa imagem tem os desenhos, que são os ícones. Clicando naquele ícone, você abre um certo programa. Por exemplo, o programa de editor de textos. É como se fosse você abrisse seu caderno. Então, vamos na tela ver o que é hipermídia. Se refere geralmente a qualquer sistema computacional que permite um acesso da informação imediato, interativo e que siga uma sequência não linear. Por exemplo, cada um que entrar, ele vai seguir da forma que ele achar mais conveniente. Não tem um padrão. É obrigatório passar por todas essas etapas aqui. A informação pode ser apresentada e tratada em diferentes formatos, tais como texto, animação, vídeo, sons e música. Você está lendo um texto ali, clica num certo link, abre um vídeo. Você está vendo um vídeo, aparece um card. Você clica naquele card, já vai para uma lista de outros vídeos que aquela pessoa postou. Então funciona assim, a hipermídia é isso aí. Audiências, vamos falar delas agora. Costuma-se pensar os indivíduos que consomem e selecionam as formas e categorias de mídia como sendo um só público, formado por uma grande quantidade de pessoas. É errado pensar assim. Os públicos ou audiências são formados por vários tipos de grupo que vivem em sociedade. Eles se agrupam em audiência a partir de vários fatores que formam sua identificação com o estilo e linguagem dos textos de mídia. Não são apenas fatores externos que determinam essa identificação. Características do próprio grupo, tais como classes, raça, bagagem cultural e histórias pessoais, têm parte na interpretação de textos e no sentido que se dá a ele. Isso significa que, ao invés de pensarmos a audiência como consumidores passivos de textos de mídia, ela pode ser vista como um grupo de leitores ativos que está atribuindo, acrescentando, trazendo significado para um texto, produzindo novos sentidos quando está consumindo um texto. Só voltando a falar aquilo que eu falei, o texto não é exatamente sempre um texto escrito. Ele pode ser o conteúdo de um programa de internet, o conteúdo de um programa de televisão, o conteúdo de um programa de rádio, tudo isso é texto em termos de comunicação. Uma turma de crianças reunidas para assistir a um filme ou a um programa constitui um tipo de audiência. Ainda que a escola agrupe as crianças de acordo com a idade, cada turma de alunos possui diferenças de interesses e diferentes histórias pessoais que influenciam em sua leitura de texto. Então, eu não posso falar, essa turma do segundo ano primário é uma audiência homogênea. Todo mundo ali vai ter o interesse por esse filme que eu vou decidir passar. Não funciona assim. Ali dentro tem vários universos, várias formas de criação, várias cargas de emocionais, familiares, não é? Voltando naquela palavra que a gente viu na outra aula, isso se chama subjetividade. Para ser categorizado como audiência, é preciso levar em conta a subjetividade, né, a individualidade de cada pessoa, não pensar como um grupo, as pessoas de Montes Claros vão gostar disso, as pessoas de tal outra cidade vão gostar daquilo. Não funciona assim. Dentro daquela tal cidade, dentro daquele tal bairro, dentro daquela tal casa, vão haver diferenças de interesses e de questões culturais e econômicas que podem fazer essa sua suposta audiência homogênea variar. O último assunto, representações.
As linguagens como sistema de símbolos, signos, nos permite associar os objetos às situações vividas, às reflexões e transpô-las do campo de representação para a consciência. Uma vez codificados os acontecimentos através de símbolos socialmente convencionados, podemos transmiti-los aos outros sem a presença material física dos objetos e situações referidas. Um exemplo disso seria contarmos um fato que já ocorreu para alguém que não estava presente na cena. Outro exemplo é a linguagem escrita de um determinado povo do passado. Imaginem só uma situação, você vai ali no Parque Estadual da Lapa Grande, aqui em Montes Claros, e você vai ver lá uns desenhos, lá, né, normalmente em vermelho, em amarelo, nas paredes lá das cavernas. Aquilo lá já foi estudado e foi datado para 12 mil anos atrás. Aqueles desenhos lá tem essa idade aí. Então pensem bem, isso são representações, né? Aqueles povos daquela época, eles escreviam aquilo lá nas paredes com sangue, ou pegavam seiva lá de algumas plantas e escreviam em locais estratégicos lá que não sofriam a ação do tempo, né? Dentro das cavernas principalmente. E essa mensagem que eles deixaram para nós, né? Nós nem sabemos se eles escreveram aquilo lá para nós. Daqui a não sei quantos mil anos vão aparecer pessoas que vão achar essa comunicação nossa aqui. Talvez não seja isso, talvez eles escreviam por eles mesmos lá. Na outra disciplina, né, letramento digital, eu mostrei um filme que nós fizemos, eu propus a atividade prática usando esse filme, Lapa Grande 8000 AC, e lá mostrava que aquela comunicação, né, aquele fato de desenhar os animais nas paredes, para eles serviam como uma mágica que fariam eles capturar os animais ou conseguir matar os animais. Então, ninguém sabe ao certo por que eles faziam aquilo, por que eles desenhavam aquilo. Se era só hobby mesmo, né, aparecia uma pessoa que gostava de pintar e desenhar, achava bonito e fazia, ou será se eles pensaram que daqui a 12 mil anos a gente iria lá visitar aquele parque para ver aqueles desenhos? Então, representação é isso aí, uma carta que eu escrevo para alguém, um bilhete que eu escrevo para alguém, eu não preciso estar lá no cara a cara para transmitir aquela informação. Eu posso escrever um bilhete, mandar um emissário levar até essa pessoa para ela ler. Por exemplo, eu publico uma postagem na internet, no Twitter, o mundo inteiro pode ver, né? Então, isso graças às representações, são os símbolos, os signos, que nos permitem associar objetos a situações vividas. Essa característica da linguagem, de através de símbolos e ou signos expressar as manifestações subjetivas do ser humano, apresenta duas faces de uma mesma moeda. Uma das faces pode possibilitar ao homem emancipar-se, traduzir os sentimentos mais elevados pela poesia, pelo romance, pela música, pela oratória, pelo ensino, né? Um pintor pinta determinado quadro, põe lá numa galeria, cada pessoa que vai chegar vai fazer uma leitura diferente daquilo, e isso promove essa emancipação. Por outro lado, pode ser utilizada, essa questão da representatividade pode ser utilizada como instrumento de manipulação, de ocultação, de dominação, de violência simbólica, de alienação. Vale ressaltar aqui que a Bíblia, né, ela quase toda foi escrita em épocas de perseguição, então as pessoas que escreveram, os discípulos, eles escreviam com linguagem simbólica, né? Às vezes o que está exatamente escrito ali não é a realidade, aquilo é o jeito de ensinar sem falar de uma forma que eles pudessem sofrer perseguições. Então eles usaram essas representações aí. Então, mas às vezes as pessoas podem usar, né, esquecendo o assunto religião, voltando para o nosso assunto aqui, as pessoas podem usar essa possibilidade que a comunicação nos dá, de usar a representação, mas usar com esse viés de levar vantagem, ou para levar vantagem, prejudicar outras pessoas, ou confundir pessoas com pouco esclarecimento, né, com pouco discernimento. Tem esses dois lados importantes que foram abordados aqui. Terminamos a nossa aula, estão aqui as referências que foram citadas aí, e eu espero vocês na nossa quarta e última videoaula da nossa disciplina. Um abraço e até lá.